Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, quero convidar vocês para nos seguirem, para se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, para também nos seguirem lá no Instagram, no @Momento do Campo, e lembrar que também estamos no Spotify. Quero falar também da nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante, um assunto que está sendo muito conversado aí dentro do agro, que é os cuidados com a saúde mental. Vamos falar um pouquinho dessa norma que foi atualizada, que é NR01. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui, convidei para o nosso estúdio de podcast a advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, doutora Mariana Blessa Santana de Souza. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite e por participar desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Sou eu quem agradece. Então, vamos conversar um pouquinho, né, gente, com a Mariana. E como sempre, né, como eu gosto sempre de apresentar um pouco dos nossos convidados para vocês que estão nos assistindo e também nos ouvindo, queria primeiro, doutora, que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de como que você passou a atuar, né, na área do direito dentro do agronegócio. Vamos lá. Eu sou advogada há 17 anos. E desde o início da minha carreira, eu sou associada do escritório Carvalho e Damasio Sociedade de Advogados. Esse escritório tem uma atuação bem maciça no agro, tanto na área trabalhista, como na área de contratos, ambiental e outras áreas cíveis relacionadas. Eu me especializei em Direito do Trabalho, na verdade atuei desde o início, desde quando me formei em Direito. Me especializei pela AMATRA, Associação de Magistrados Trabalhistas do Estado de Mato Grosso, e há 17 anos só atuo com isso. O nosso escritório atende de maneira fixa a assessoria mensal, mais de 60 produtores rurais. Então, a gente tem um contato diário com as dores do campo, né, com as rotinas trabalhistas do campo. E aqui, né, a nossa região aqui de Primavera do Leste é uma região que respira o campo, né? Então, por isso essa necessidade também de ter escritórios, né, como, né, o escritório em que vocês atuam, lidar com o campo, com o homem do campo e orientá-los, né? Sim. Ok. E me diz uma coisa, doutora, a gente sabe que hoje é muito importante essa questão de segurança do trabalho, segurança também da parte mental de colaboradores. Em que sentido a doutora acredita que isso veio agora? Claro, são todos os segmentos que são necessários, mas agora para o agro. Qual é o porquê disso no agro agora também? Bom, naturalmente, os maiores clientes da Justiça do Trabalho aqui no estado de Mato Grosso são os produtores rurais. São clientes mesmo, porque são aqueles que usam os serviços da Justiça do Trabalho, né? Então, a incidência de doenças mentais, de demandas trabalhistas tendo como assuntos cadastrados dano moral, assédio moral, doença ocupacional relacionada à área psiquiátrica, é muito grande
no Brasil, no mundo e também aqui no estado de Mato Grosso. Então, isso nos permite concluir por lógica que este problema também está no trabalho rural. Ok. E como a gente comentou, a gente vai falar um pouquinho de uma norma mais específica que foi atualizada, né? Que é a norma NR01. Queria primeiramente que você explicasse para a gente melhor o que seria essa norma. A norma regulamentar número 1 do Ministério do Trabalho traz para os empregadores a obrigação de gerenciar os riscos ocupacionais. Esse é o objeto dessa norma. Especificamente no agro, existe a norma regulamentar número 31, que também traz a obrigação de gerenciar os riscos ocupacionais, mas com detalhes mais particulares do trabalho no campo. A norma regulamentar 1 e a norma regulamentar 31, ambas traziam até esses dias atrás os seguintes riscos ocupacionais a serem investigados se estão ou não presentes a cada posto de trabalho. Os riscos físicos, os riscos biológicos, os riscos químicos e os riscos de acidente de trabalho. Era isso que a pessoa que estivesse fazendo o levantamento de riscos precisava analisar se tinha ou não presente ali naquele trabalho. Por isso que se falavam muito a questão do uso de EPIs nesse sentido, né? Dos equipamentos de proteção individual. Seria mais ou menos... Isso. O que o gerenciamento de risco ocupacional exige? Que você faça uma avaliação preliminar dos riscos presentes no ambiente de trabalho, que você, se identificar a presença de determinado risco e ele for mensurável, você precisa medir esse risco. Então, vou dar um exemplo. Eu disse que riscos físicos. Dentre os riscos físicos está o ruído, o barulho. O risco físico, o ruído, ele é mensurável. Então, ele precisa ser medido. É preciso que a pessoa que esteja elaborando essa avaliação tenha um aparelho, um decibelímetro, para medir, ou existe um outro aparelho que é um dosímetro de ruído, que é um pouco mais complexo e eficiente nessa avaliação, e essa pessoa precisa medir esse ruído. Depois de medir o ruído, vai ser necessário você instituir medidas de controle desse ruído, que seria o plano de ação. O plano de ação pode contemplar a entrega de equipamento de proteção individual, o treinamento do trabalhador para usar aquele equipamento de proteção individual. Então, a NR1 e a NR31, quando elas falam que você precisa gerenciar o risco no trabalho, ela está dizendo que você precisa montar um documento chamado PGR, Programa de Gestão de Riscos, e no trabalho rural se chama PGR-TR, Programa de Gestão de Riscos no Trabalho Rural, que vai ter todas essas informações, vai ter quais os cargos que existem na fazenda ou na empresa urbana, quais as atividades que esse cargo desempenha, dentro dessas atividades, a quais riscos o trabalhador se expõe, quais são as medidas de controle desse risco e qual é o plano de ação para colocar em prática essas medidas de controle. Uhum. E essas medidas são válidas independente do porte da propriedade? E em relação, quando a gente está falando de propriedade rural, é independente do porte da propriedade. No meio urbano, as microempresas e as empresas de pequeno porte que explorem atividades econômicas de grau de risco de acidentes baixo, 1 e 2, porque poderia ser até o 4, né? Essas empresas, elas não precisam ter formalizado um programa de gestão de riscos, elas precisam só de uma avaliação preliminar. Uhum. Né? Mas no agro, todos. Se tiver empregado, precisa ter o programa de gestão de riscos no trabalho rural, PGR-TR. Você havia mencionado que houve uma mudança nessa norma. Essa mudança realmente aconteceu. Ela veio a público em agosto do ano passado e criou um novo risco que precisa ser avaliado, que é o risco psicossocial. Tanto para a NR1, ou seja, para o trabalho urbano, como para o trabalho rural. E o que a gente pode, então, entender? O que seria, né, para quem está aí nos acompanhando, o que seria esse risco psicossocial? O risco psicossocial... Né, o que pode ser classificado dentro desse risco? Isso, o risco psicossocial são características do trabalho que podem adoecer mentalmente o trabalhador. Por exemplo,
sobrecarga de trabalho, excesso de demandas ou excesso de jornada, subcarga de trabalho, você ter aquela pessoa ali e propositalmente ou não, você está deixando ela ociosa, violência na comunicação, e aqui na violência da comunicação a gente pode falar de várias coisas, inclusive do assédio moral, ausência de feedbacks. A pessoa trabalha, mas ela nunca tem um retorno se o trabalho dela está satisfatório ou em que ela precisa melhorar. Uma má organização do trabalho. Você sobrecarrega demais alguns cargos e outros cargos têm poucas demandas de trabalho. Sensação de injustiça entre os trabalhadores. Se você não deixa claro para o trabalhador quais são as atividades dele, se você quer que ele faça 2 coisas ou 20 coisas, isso precisa ficar claro para o trabalhador. Então, são diversas as expressões do risco psicossocial. Mas esse é o risco psicossocial. São as características do trabalho, é como se fosse uma má gestão do trabalho que adoece o empregado. Olha só, e quais... Vocês devem ver muito, né, dessas questões, né? Mas quais chamam mais atenção desses riscos? Tem algum que, vamos dizer assim, seja mais recorrente, no caso? Na verdade, o mais recorrente a ser alegado, porque embora a norma seja recente, ela foi divulgada em agosto de 2024, era para ter entrado em vigor agora em maio de 2025, até entrou, já está em vigor agora em 26 de maio de 2025, porém ela vai viger por 1 ano em caráter educativo, multas mesmo pelo descumprimento dessa norma, apenas a partir de 26 de maio de 2026. Né? Mas o assunto já é frequente na Justiça do Trabalho. Então, as alegações mais recorrentes são de estafa, exaustão por excesso de demandas e assédio moral. Essas são as mais frequentes. E o que a gente pode classificar como assédio moral, por exemplo? O assédio moral... ele é um conjunto de condutas reiteradas de uma liderança em relação a um liderado que tem por objetivo minar esse liderado, esse trabalhador, do ponto de vista psicológico, para ele não suportar mais ficar na empresa e pedir demissão. Esse é o objetivo do assédio moral. Então, consciente ou não, intencional ou não, o líder, que pode ser um gerente, pode ser o proprietário da empresa, ele trata mal aquele funcionário, ele trata ele diferente do que ele trata os outros, ele não gosta, deixa isso muito claro, né? Então, condutas reiteradas nesse sentido são o conceito de assédio moral. É como se a empresa, no caso, ela quer demitir a pessoa, não quer demitir a pessoa, ela quer que a pessoa peça as contas e vai minando a pessoa de alguma forma, né? Exatamente, ela força o pedido de demissão. Porém, isso tem consequências. O trabalhador, embora seja uma prova muito difícil para o trabalhador fazer, porque às vezes ele tem condições, seja com testemunha, seja com prova digital, ele tem condições de provar que algumas vezes ele foi maltratado, agredido verbalmente, mas às vezes essa quantidade de episódios não é suficiente para convencer o juiz de que era um assédio moral, com a intenção da pessoa sair. Os episódios são suficientes para a pessoa ganhar uma indenização por dano moral, se ele conseguir provar, mas talvez não para configurar o assédio moral, que poderia gerar 2 consequências, uma indenização por dano moral mais elevada e se houve esse pedido por parte do trabalhador na ação trabalhista, porque aqui nós já estamos falando de uma ação trabalhista, né? Se houve esse pedido, o juiz, provado o assédio moral, ele reconhece a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ele reconhece que o trabalhador pediu demissão porque ele foi forçado psicologicamente a isso, ou se a pessoa entrou com a ação ainda trabalhando, o juiz pode reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho e a pessoa consegue o seu direito de sair sem prejuízo de suas verbas rescisórias, porque a rescisão indireta do contrato de trabalho nada mais é do que a justa causa do empregado para o empregador. Essa é a consequência essas são as consequências de um assédio moral. Entendi. É algo bem grave, porque você percebe que não é um ou outro... há muita confusão a respeito desse assunto entre as pessoas em geral.
Porque qualquer coisa as pessoas entendem que já é assédio moral. E não. Existe uma finalidade na conduta assediadora moral, né? Mas não que as condutas agressivas sejam isentas de consequências. Uhum. Eu acredito que, como você falou, para o próprio trabalhador provar essa parte da assédio moral deve ser bem complicado, né? Porque precisa, como você falou, né? Testemunha. Pode ser E com uma quantidade... testemunha, pode ser. As provas no processo, seja trabalhista ou não, podem ser documentos, testemunhas, a própria confissão do réu, se o réu admitir, ou, por exemplo, se ele não se defender, né, que daí ele vai ser revel e vai ser confesso em relação a todos esses fatos alegados. E uma das modalidades de documentos é a prova digital, que é a pessoa, às vezes, cometeu esse assédio por mensagem, WhatsApp, por e-mail, né? Exatamente. Entendi. Jornada em excesso de trabalho, pressão por produtividade, essas coisas também entram, né? Sim. Cobranças excessivas por metas inatingíveis. Deixa a pessoa doida, né? Exato. Excesso de jornada de trabalho. A nossa legislação autoriza até 2 horas extras. Vamos voltar um pouquinho. Na verdade, a nossa legislação fala que a jornada máxima de trabalho normal, aquela que o empregado já está obrigado pelo seu salário, é de 44 horas por semana. Também é autorizado que se faça até 2 horas extras. Existe uma exceção bem específica para o agro e para o transporte rodoviário de cargas e de passageiros, que é que se possa fazer até 4 horas extras. Mas isso depende de autorização em acordo ou convenção coletiva de trabalho e também depende que isso seja eventual, que isso seja em situações excepcionais. Por exemplo, no auge da safra, uma necessidade de vencer ali a colheita ou o plantio na janela climática, né? Então, é possível até 4 horas extras nessas situações. O que pode configurar esse excesso de jornada de trabalho a ponto de ser um risco psicossocial. Aproveitar-se dessas 4 horas extras mais do que o necessário, em épocas do ano em que não se justifica, ou com a equipe inteira, enquanto a demanda seria só de alguns trabalhadores. Fazer mais do que as horas extras autorizadas pela legislação. Então, seria esse excesso de jornada. Você comentou uma coisa interessante sobre a questão de se deixar claro o que o trabalhador precisa fazer na propriedade, porque às vezes a pessoa fica perdida. Ah, não, eu achei que eu só tinha que fazer isso, mas eu tinha que fazer isso, aquilo e mais aquilo. Então, isso também é configurado. Pode dar um problema para o empregador, no caso, se não deixar isso tudo muito claro. Aqui nós temos mais de um assunto trabalhista envolvido. Porque uma coisa é o acúmulo ou desvio de função. Outra coisa é o risco psicossocial envolvido. Por quê? No sentido do risco psicossocial, é como se eu entrei lá na empresa ou na fazenda e me falaram que o nome do meu cargo era Serviços Gerais, ou falaram para mim que o nome do meu cargo era Operador de Máquinas. E no meu jeito de ver as coisas, antes de eu entrar aqui nessa fazenda, eu entendia que o Operador de Máquinas fazia isso. Operava a máquina, engatava o implemento. Só que aqui nessa propriedade rural em específico, na visão do empregador, do proprietário dessa fazenda, um operador de máquinas faz isso e mais uma quantidade de coisas. Se essa informação não fica clara na minha cabeça quando eu entro, eu até percebi que aqui se paga mais, sabe? Mas eu não tinha entendido que eu ia ter que lavar a máquina, que eu ia ter que revisar as máquinas na entre-safra. É aquela falha de comunicação. Estava na cabeça do empregador, mas não foi falado de forma expressa para o trabalhador. E no decorrer do contrato, o trabalhador começa a achar que não está sendo justo com ele, porque ele achou que ele ia fazer A e ele está fazendo o abecedário inteiro. E na cabeça do empregador é natural, é óbvio, aqui, todos os operadores que já passaram aqui nessa fazenda faziam todas essas atividades. Então, analisando do ponto de vista do risco psicossocial, é aquela insatisfação, aquele senso de injustiça que a falta de clareza com as minhas atividades me causa.
Mas ainda há outras consequências que isso pode causar. O empregado pode alegar que ele tem direito a uma diferença salarial, um valor a mais a cada mês que ele trabalhou, porque ele acumulou funções, porque na cabeça dele, de repente, ele lavar a máquina, ele está acumulando o cargo de lavador. Ele fazer revisão das máquinas na entre-safra, ele está acumulando o cargo de mecânico. E na cabeça do empregador, não, aquilo tudo foi combinado. E isso pode ser combinado. Se no momento da contratação fica claro para ambas as partes todas as atividades que estão compreendidas dentro do cargo de operador por aquele salário e ficou bom para o trabalhador, ele concorda que está bem remunerado, que está justo, está tudo certo. O problema é quando não foi bem combinado e conforme as atividades vão aparecendo, ele vai entendendo, agora eu estou acumulando função, eu estou num desvio de função, eu estou fazendo uma função que não é minha. Isso também pode gerar um outro passivo diferente do risco psicossocial, que pode causar o adoecimento mental do trabalhador ou uma indenização por dano moral. Eu ainda posso estar assumindo um passivo de acúmulo de função, de diferença de salário, de desvio de função, se aquele trabalhador se acidenta quando está fazendo uma atividade que não era clara para ele que era dele, ou que ele não foi treinado para fazer. Então, esse assunto rende. Rende é bem... tem que se ter muito cuidado realmente, né? Com esse... Porque você vai falando, vai me vindo também 1000 coisas na cabeça que podem, né? Acontecer. Porque daí a gente também acaba misturando outras normas, né? Mas realmente é muito, muito interessante, né? Aquela questão do esgotamento, com aquele termo que é utilizado muito, que é o burnout, né? O burnout é uma doença, creio eu que sempre existiu, mas ela está mais falada ultimamente, que é o esgotamento profissional. Dá para fazer até uma comparação com o raciocínio que a gente fez agora há pouco sobre agressão verbal e assédio moral. Então, assim, se a pessoa tem uma demanda excessiva de trabalho ali uma vez na vida, na empresa, isso não causa o esgotamento profissional, o burnout. Então, seria uma continuidade por um determinado tempo de demandas excessivas. Eu estou exigindo daquela pessoa mais do que é humanamente possível ela me entregar, mas ela fica tentando me entregar aquilo ali até ela ficar esgotada. Então, precisa de um tempo da pessoa se submetendo àquela condição para a gente poder concluir que a doença que ela tem está relacionada ao trabalho, né? Que ela realmente tem o burnout. Interessante. Então, Mas é claro que esse diagnóstico não é jurídico, esse diagnóstico é da área da saúde. Com certeza. A gente fica preocupado na parte jurídica, Sim. se existe ou não existe nexo causal entre a doença e o trabalho. Ela tem um diagnóstico de burnout, ou ela tem um diagnóstico de depressão, de algum transtorno mental. Aquilo ali realmente foi causado pelo trabalho ou ela já tinha? E se ela já tinha, o trabalho tinha um risco psicossocial que pode ter agravado o problema que ela já tinha? Dentro disso pode ser até um simples, vamos dizer simples, né? Porque não é simples, um problema de coluna. Aí a gente foge do risco psicossocial. Já vai para outro, fala que é tudo muito vai para o risco ergonômico, né? Isso, ou às vezes um acidente de trabalho, enfim. Esse risco ergonômico, ele é da NR17, viu? Exatamente. Você sabia que o risco psicossocial, embora não existisse claramente na NR1, ele já existia na nossa legislação dentro da NR17. A NR17, quando ela fala de ergonomia, ela não está falando apenas do mobiliário, da altura da cadeira, se tem ou não que ter um lugar para eu colocar meu pé, se eu preciso que o monitor fique aqui ou embaixo, a luminosidade do ambiente. Fala da organização do trabalho. E a organização do trabalho nada mais é do que a divisão das tarefas, a clareza das tarefas, o dimensionamento dos trabalhadores para atenderem aquela demanda. Olha só, você vê. Isso já existia. São várias normas, né? E a gente acaba até entrando em outras. Uma amarra a outra, Uma amarra a outra. Ok. Voltando à norma, então, de número 1, né? O que essas propriedades rurais precisam, então, fazer para que... O que é indicado para que se cuide dessa parte nas propriedades, né? Não sei se é o RH que é responsável por esse departamento. Como que é feito isso? Hoje, nós estamos nesse período de 1 ano que foi concedido para a gente se organizar.
Né? Então, o que o empregador rural precisa fazer agora, e imediatamente, se ele ainda não fez, ele precisa adequar o seu PGR-TR, o seu Programa de Gestão de Riscos no Trabalho Rural, para incluir um tópico dentro dele, dentro de cada cargo, de avaliação se há ou não há os riscos psicossociais para aquele trabalhador. Certo. E se há, quais são as medidas de controle, plano de ação e tudo mais. Quem é que vai fazer isso? O RH, geralmente, é o setor do empregador que tem a sensibilidade e a habilidade para lidar, para interagir com a segurança do trabalho, interagir com os trabalhadores. Mas não é necessariamente o RH que vai realizar esse procedimento, essa avaliação. Na verdade, embora a gente já está acostumado que quem faz o levantamento dos riscos e promove, formaliza e envia para o E-Social o programa de gestão de riscos é a segurança do trabalho, se você for ver a norma, tanto a NR1 quanto a 31, não falam especificamente que precisa ser um profissional de segurança do trabalho. Ela fala que precisa ser alguém que tem proficiência na área, que tenha muito conhecimento na área. Mas na hora de você executar o trabalho, você percebe que tem que ser um profissional de segurança do trabalho, um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança do trabalho. Porque você chega lá na fazenda, você chega na oficina, você vê que tem uma lixadeira, uma esmerilhadeira. Essas máquinas, essas ferramentas fazem barulho. Você identificou que existe o risco físico ruído. E para por aí o que você, como um leigo, consegue fazer. Você já não sabe usar o decibelímetro ou dosímetro que tem que ficar ali com o trabalhador durante a jornada de trabalho dele para verificar quanto que aquilo representa, aqueles picos de ruído representam dentro da jornada dele. Aí você percebe que, embora a lei não exija, a legislação, a norma, não exija que seja um profissional de segurança do trabalho, você precisa que seja um profissional de segurança do trabalho. Então, já vamos ir direto pro que funciona mesmo. Você vai precisar, agora que você já tem o seu PGR-TR, mas ele está sem os riscos psicossociais, você vai procurar o seu serviço que já te assessora, ou se você não tem, procure um serviço de segurança do trabalho, para ele fazer esse levantamento de informações e adequar o seu documento. Adequar o seu documento e subir ele para o E-Social. E esse documento ele tem que ser feito anualmente. Essa documentação vamos dizer, eu acredito que seja até a melhor coisa ser feita realmente por um profissional da segurança do trabalho, porque o documento vai ficar certinho, não vai correr riscos de ter sido preenchido, vamos supor, de uma forma errada, ele não tem eficiência nenhuma se ele for feito por uma pessoa que não entende, que não tem essa habilidade. Numa eventualidade, pelo menos ali ele está respaldado por um profissional da área, né? Isso, e não é só isso. Você sobe o documento para o E-Social. Então, ele está passível de ser auditado pelo Ministério do Trabalho. Está lá, no banco de dados, que o Ministério do Trabalho tem acesso. Ou então, você passa por uma situação, seja de uma ação trabalhista, que discute algum fato, por exemplo, um acidente de trabalho, uma insalubridade, uma periculosidade, que são fatos que você, como empregador, precisa obrigatoriamente, na sua defesa, anexar o seu programa de gestão de riscos. Aí o seu programa de gestão de riscos é amador, não é profissional. Você fez para cumprir lá, mas ele não foi feito por um profissional de segurança do trabalho. Talvez você vai encontrar ali algumas falhas que vão deixar você descoberto e você pode ser condenado numa ação trabalhista por causa disso. Né? Então, o ideal, sim, é que seja feito por um profissional de segurança do trabalho. Ok. Bom, esse é um documento, então, que ele é indicado a ser feito. Ele tem que estar tudo certinho até ano que vem, maio do ano que vem, seria isso? Você havia perguntado mesmo sobre a periodicidade desse documento. A norma diz que você precisa revisar o seu programa de gestão de riscos anualmente. Por quê? Porque o seu plano de ação é um cronograma anual. Você precisa verificar se você cumpriu aquele cronograma e refazer um novo cronograma. Não que você precisa refazer todas as medições, porque se as máquinas ainda são as mesmas, os ruídos não vão ter mudado. Eu percebi na norma que eles pedem que sejam refeitas essas medições, essas avaliações, a cada 2 anos.
né? Então, não é que obrigatoriamente tem que ser refeito uma vez ao ano, mas você precisa da atenção da equipe de segurança do trabalho naquele documento pelo menos uma vez ao ano, porque o seu plano de ação é anual e você precisa revê-lo. E depois que ele for efetivado, vamos supor assim, né? Porque agora ele está num período de adequação, como você comentou, né? Como que você acredita que vai ser feita essa fiscalização nas propriedades para saber se as propriedades estão realmente adequadas, enfim, a NR1? As normas regulamentares, elas podem ser fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, e essa fiscalização, ela pode se dar de forma presencial, numa visita do auditor fiscal do trabalho na fazenda. Ele vai ser recebido, ele vai verificar algumas coisas presencialmente e vai passar uma notificação para o empregador enviar uma série de documentos para ele analisar fora da fazenda. Existe a possibilidade dessa fiscalização ser feita remotamente, de lá de onde o auditor estiver. Ele envia uma notificação para o empregador falando: eu quero que você envie isso, isso e isso para mim, para eu analisar. E o E-Social é um banco de dados que contém todas essas informações. Por quê? Porque o empregador precisa transmitir os eventos de saúde e segurança do trabalho para o E-Social. O programa de gestão de riscos é um desses documentos. Não fazer gera multa, fazer errado gera multa, fazer certo, mas não transmitir, gera multa. E cada multa dessa é separada uma da outra. Elas são acumulativas. E não são provavelmente baixas essas multas, não. né? Inclusive, recentemente agora, no mês de julho, houve uma atualização da norma que regulamenta os valores das multas por infrações trabalhistas. E as multas por não informar ou informar insuficiente ou incorretamente os eventos de segurança e saúde do trabalho, elas podem chegar a ter, porque agora elas têm um valor pela infração e mais um valor adicional por trabalhador prejudicado naquela infração. Então, vamos que eu não transmiti os meus eventos a minha avaliação de risco psicossocial. Eu não adequei o meu programa de gestão de riscos, incluindo essas avaliações. E eu tenho 100 trabalhadores na minha atividade. Então, a minha multa vai ser um valor pela minha não transmissão e mais um valor a cada trabalhador, multiplicado por 100. Existe um teto e esse teto é de R$44 mil e alguma coisa. Por infração. Por infração. Então, se eu deixei de transmitir um programa de gestão de risco, essa é uma infração. Se eu deixei de transmitir um exame periódico, é outra infração, com outra quantidade de trabalhadores envolvidos, tudo prejudicado e tudo mais, né? E tem outra multa que pode chegar a R$6 mil porque eu não fiz o programa de gestão de riscos ou eu não fiz a adequação dos riscos psicossociais. E Mariana, vocês que trabalham ali no escritório com agro, o produtor rural, ele já tem inúmeras normas, né? Enfim, que eles devem seguir. Então, essa norma referente à parte trabalhista é extremamente importante. Na verdade, todas são, né? Mas tem que estar atento, tem que procurar fazer tudo corretamente, né? Não são apenas normas trabalhistas, que são muitas. As normas regulamentares são quase 40. Não que todas se apliquem ao produtor rural, mas muitas delas se aplicam e elas estão unificadas ali dentro da NR31, que traduz todas elas para o trabalho rural, mas também na área ambiental, diversas áreas, muitas normas, e a gente fala, ser empresário no Brasil não é para amador. O empregador rural, o empresário rural, ele não tem o direito de não conhecer todas as normas que regulamentam a atividade dele. Só que ele não tem a capacidade de entender disso tudo, ele não tem como ser um bom produtor rural e um bom jurídico, um bom profissional de segurança do trabalho, um bom médico, tudo ao mesmo tempo. Ele precisa ser assessorado. Exatamente. Ele precisa fazer parcerias com consultorias que sejam especializadas nas áreas, né? Com certeza. E agora você me falando isso também me veio à cabeça que também uma das formas, né, de repente trazer para os colaboradores
porque a gente já fez eventos juntos, aí a gente teve um evento recente com a Tati Zambiasi, Mariana estava lá, Michele da Inovante, que em breve estará conosco aqui também estava lá. Esses trabalhos que são feitos de treinamento, que também promove aí algo bacana entre os colaboradores, também são uma forma aí de... Como é que eu vou te dizer? De sensibilização, de conscientização. De conscientização, exato. Sim. Esse é um mecanismo fundamental para a gente conseguir minimizar ou eliminar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A conscientização, a disseminação de informação. A gente estava comentando antes de começar aqui que o agro, ele também tem as suas lideranças. O empregador rural, ele não consegue gerir 30 pessoas, 100 pessoas, 600 pessoas, dependendo do tamanho do grupo, da quantidade de fazendas, né? Sem a ajuda de lideranças. Então, ele tem lá seus gerentes, seus supervisores, coordenadores, encarregados. Essas pessoas, elas lideram equipes. Mas, geralmente, não todas as vezes, mas na maioria, elas chegaram naquele posto de liderança porque elas são muito boas tecnicamente. Porque elas são muito boas na operação que elas gerenciam. Mas essas pessoas, elas não passaram por uma escola de como lidar com os liderados, né? Então, o dono precisa ter conhecimento sobre os riscos psicossociais, porque é no bolso dele que vai doer se ele deixar a desejar em alguma dessas áreas. Sim. E tiver uma fiscalização ou uma ação trabalhista e for reconhecida essa falha. Mas ele também precisa disseminar esse conteúdo para os líderes. Os líderes precisam ter conhecimento do que são riscos psicossociais. Como que determinadas atitudes e decisões podem afetar psicologicamente os trabalhadores daquela atividade. E os trabalhadores também precisam ter conhecimento do que são riscos psicossociais. Porque eles podem ser vítimas dos riscos psicossociais, mas eles também podem fazer outras vítimas. Um trabalhador pode tratar mal o seu colega de trabalho. Uma bola de neve, né? Exatamente. Então, a partir do momento que o dono tem consciência e a mudança, ela vem de cima para baixo. Jamais vai chegar, pelo menos não pela via do empregador, não vai chegar lá naquele trabalhador, naquele liderado, naquele operador de secador, naquele operador de máquinas. Jamais vai chegar nele a informação se o dono não tiver consciente da importância do risco psicossocial. Se ele não difundir esse conhecimento, não desenvolver a sua liderança e fazer esse conhecimento chegar também para os trabalhadores liderados. O dono que tem consciência do que é isso, ele dá importância para isso. E aí ele investe nisso, ele investe numa capacitação do seu líder. O líder que tem consciência do risco psicossocial, ele lembra disso na hora de planejar uma atividade, na hora de dimensionar uma equipe de trabalho, na hora de se comunicar com o trabalhador. Ele vai saber que o feedback é importante. O que é o feedback? Por que ele é importante? Ele vai saber que ele tem que se fazer disponível para tirar dúvidas das pessoas da equipe dele. Ele vai ser mais cordial na comunicação com as pessoas, mais transparente na comunicação com as pessoas. Isso vai gerando um efeito cascata do bem, porque o trabalhador ele vai se sentir mais valorizado a partir do momento que ele tem feedbacks, a partir do momento que ele tem elogios, reconhecimento, né? Então, ele também vai se tornar um trabalhador mais satisfeito no trabalho, e isso reflete no relacionamento dele de novo com essa liderança, com o empregador, com os colegas de trabalho. Então, esse é o objetivo dessa alteração, conscientizar as pessoas para os riscos psicossociais. E o empregador que fizer bem esse papel, que realmente der importância para isso, ele só vai colher bons frutos disso. Primeiro, porque ele vai ter uma equipe mais satisfeita, mais produtiva. Isso vai gerar mais saúde para os trabalhadores e prosperidade para o negócio e para as pessoas. Segundo, que ele vai ter uma facilidade maior em eventual demanda judicial, uma ação trabalhista de uma pessoa que trabalhava para ele
está com uma doença psicológica e, por alguma questão, acha que foi o trabalho que agravou essa doença, entrou com essa ação contra esse empregador. Se ele estiver bem organizado com essa documentação, com essas rotinas, ele vai ter muita facilidade de demonstrar que o trabalho não contribuiu para aquele quadro de doença. Então, facilita até a prova do empregador. Até ele demonstrar, convencer o juiz de que lá está tudo certo, que lá não teve nenhum fator que contribuiu para a doença daquele trabalhador. Olha só, por isso que é bom estar atento, como você comentou, estar ciente do que são esses riscos, tanto o proprietário, né, da fazenda, no caso, quanto os seus líderes. E os seus trabalhadores, vamos dizer em geral, assim, né? Os seus trabalhadores também. Em geral. Eu estava aqui também imaginando que um liderado que tenha consciência do que são esses riscos, ele também consegue visualizar se de repente está acontecendo alguma coisa no seu time, né? Tem aquela pessoa que de repente tem algo acontecendo ali, ele consegue visualizar isso também, né? Sim, as pessoas que têm... O conhecimento abre todas as portas, né? A pessoa que tem o conhecimento, ela consegue identificar, ela consegue oferecer ajuda, ela consegue encaminhar, tratar aquele problema. Não precisa necessariamente, eu estou mal, eu saio daqui, quebro os pratos, eu saio da empresa, entro com uma ação. Esse não tem que ser o fim ponto, né? de todas as situações de doenças, de transtornos mentais. Interessante. Então, a questão é realmente entender o que é essa normativa, essa atualização, né? E, enfim... informar os seus colaboradores, né? Eles precisam estar sabendo do que se trata tudo isso, né? Isso, a primeira informação que precisa chegar para todos os empregadores, inclusive os empregadores rurais, é de que em 26 de maio de 2026 ele vai ser multado se ele não tiver de acordo com cumprindo essa alteração normativa. Então tem um pouquinho menos de um ano para se adequar, né? E eu aconselho que ele procure imediatamente informação. Agora que ele está consciente disso, ele procure imediatamente uma consultoria para ajudar ele com isso, porque quem chega primeiro bebe água limpa, né? Já pensou se todo mundo deixar para se adequar no dia 15 de maio? Não dá tempo. Não dá tempo. Exatamente. E lá no escritório, vocês estão recebendo aí o pessoal com muitas dúvidas? Como que está sendo isso aí nos bastidores aí do agro? Sim, todos estão muito preocupados, porque estão buscando informação para ver que não é o bicho de 7 cabeças. A preocupação é quando você ainda não entendeu o que é. Quando você entende, fica muito fácil de colocar aquilo ali em prática. Porque é claro que você vai precisar de uma assessoria para isso, de segurança do trabalho, porque é ela que formata o seu programa de gestão de riscos. Mas você vai precisar dizer para ela, olha, a jornada de trabalho aqui está da seguinte forma, as demandas de trabalho aqui estão da seguinte forma. Provavelmente vai haver uma entrevista dessa assessoria de segurança do trabalho com esse empregador, com os liderados, para identificar se aqueles riscos psicossociais estão ou não estão presentes ali. Estando presentes, aí vai outro esforço intelectual de entender como você vai mitigar esses riscos, como você vai eliminar esses riscos, qual é o seu plano de ação para conter esses riscos, para que ninguém adoeça. Mas percebendo que não tem os riscos, está tudo certo. É só você demonstrar que você fez a avaliação. Mas você não vai precisar ter um plano de ação, porque já está tudo certo. É a mesma coisa de eu ir, de você contratar uma consultoria para fazer uma avaliação de riscos ocupacionais aqui nesse ambiente de trabalho. Eu estou aqui, eu estou percebendo que não tem ruído. Então, eu não preciso ter um plano de ação para ruído. Porque não tem ruído. Então, se não tem risco psicossocial no meu ambiente de trabalho, não preciso de um plano de ação para isso. Mas eu preciso formalizar que aquilo foi avaliado. Olha só, então é esse o caminho. Procurar as pessoas, né, os profissionais da área para se informar. Exatamente. Para a sua segurança jurídica e para a saúde dos seus trabalhadores. Que não é algo fim do mundo também, né? Algo que realmente, tendo os profissionais capacitados para auxiliarem, né? Cada macaco no seu galho. Exatamente. Olha só, que bacana. Eu realmente achei que ficou bem claro essa questão. Às vezes a gente acaba puxando um pouquinho de outras normas, porque é tudo meio que interligado, né, doutora? Mas realmente é isso aí, é estar informado.
e fazer a coisa certa, né? Exatamente. Ok. Doutora, tem alguma mensagem aí que gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, nos escutando, para os produtores, enfim, referente a esse termo, a essa normativa, né, a esse tema que a gente abordou hoje? O que você gostaria de deixar de mensagem aí para quem está nos acompanhando hoje? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que aproveitem essa oportunidade para realmente refletir sobre os riscos psicossociais presentes ou não no seu ambiente de trabalho. São tantas as demandas que um empregador rural, que um empresário rural tem para lidar, que às vezes ele já percebeu que os trabalhadores não estão trabalhando muito felizes, que a rotatividade no trabalho está alta, que eles estão se queixando muito, mas não parou para dedicar um tempo para analisar o porquê que aquilo está acontecendo. Então, aproveita essa oportunidade que você vai ter que se debruçar sobre isso, vai ter que analisar, avaliar se estão ou não presentes no seu ambiente de trabalho os riscos psicossociais, para, de repente, colocar em prática algumas melhorias que faz tempo que você gostaria de fazer. Você queria implementar uma consultoria de pesquisa de clima, você queria dar uma melhorada na forma de remunerar seus trabalhadores, você queria, às vezes, dar uma melhorada na estrutura de alojamento. Aproveita esse momento para entender o que realmente faz diferença nos riscos psicossociais no trabalho e coloque em prática. Dá uma atenção especial para isso nesse momento. Interessante o que a doutora colocou, porque se realmente percebe que colaborador está descontente, está acontecendo uma rotatividade muito grande, alguma coisa não está certa. Sim, às vezes não é necessariamente algo que você esteja descumprindo da legislação, você só vai perceber se você realmente parar para olhar sobre isso. Então, às vezes, você não está infringindo nenhuma norma, mas existem melhorias que poderiam deixar o trabalhador mais satisfeito e com um contrato de trabalho mais duradouro dentro da sua empresa. Afinal de contas, a rotatividade é ruim para todo mundo, né? Com certeza. O empregador faz muito investimento para colocar uma pessoa em uma vaga. Aquela pessoa também gostaria de ter entrado em um lugar onde ela gostaria de ficar e de não sair mais, né? Então, você diminuir a rotatividade é saudável para ambas as partes. Os trabalhadores e os empregadores. E nada melhor do que ter equipes profissionais que entendem do assunto para estar auxiliando aí os produtores rurais. Afinal, eles têm que se preocupar com tantas normas. Não são só as trabalhistas, né, doutora? Então, nada melhor do que ter essas assessorias, né? E tem tantas aqui também capacitadas, né? Como vocês. Se precisarem, estamos à disposição. Ok. Então, gente, hoje a gente conversou um pouquinho, né, sobre a NR1. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, é só procurar a Mariana e a equipe, né, Mariana? E entender um pouquinho dessa norma, que é uma norma aí que veio e que deve estar em vigor mesmo, né? Agora está, como a doutora falou, em adequação, caráter educativo. Né? Isso, caráter educativo, e que até 26 de maio de 2026 vai estar em vigor. Então, procurem aí. Passível de multa. Passível de multa. Que é pesado. Né? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Tenho certeza que estará conosco mais vezes. Gostei muito de tê-la aqui. Tem tantos assuntos que a gente pode, né, abordar. Então, obrigada. Pode contar comigo. Mais uma vez, obrigada. Então, quem agradece. Até uma próxima, né, doutora? Gente, então hoje a gente falou um pouquinho aí dessa norma aí que vem para cuidar da saúde mental, referente aí à questão da saúde mental dos trabalhadores rurais, né? A gente bateu esse papo bem interessante, bem esclarecedor aí com a doutora Mariana Blessa Santana de Souza, que é especialista em Direito e Processo do Trabalho. Então, gente, mais um episódio muito bacana aqui do Momento do Campo. Espero que vocês tenham gostado, mas antes de encerrar, eu que sou insistente, quero que você vá lá, dê aquela clicada, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, nos acompanhe, nos siga também lá no Instagram, no @Momento do Campo. E para você que não pode nos assistir, nos ouça no Spotify. Espero vocês, então, no próximo episódio do podcast Momento do Campo. Até lá!